Cara, essa sem sombra de dúvidas foi a partida mais bonita que eu joguei na minha vida. E foi justamente pra pegar o meu recorde agora, 1724. Bom, aqui a gente jogou uma siciliana, ele não quis abrir ela. E, bom, resumindo aqui, eu abri esse peãozinho pra dar um cheque e tomar aquele peãozinho que tá moscando, né? Ele defendeu com o cavalo, a casa de H4. E eu justamente queria trocar esse cavalo que tava muito forte. Eu ia acabar ganhando também um peão adiantado centralizado em cima daquele cavalo ali, em C3. Então ele ignorou. A questão é que eu não podia tomar, senão eu ia desenvolver a dama dele. Apesar do rei dele estar bem exposto, era só ele cobrir com um peão G3. Então não era uma escolha muito inteligente. E esse bispo eu achei um tanto quanto adiantado. Então eu preparei aqui um golpe para fazer a Arca de Noé em cima dele. Só que ele não caiu. Então ele defendeu ali a Arca de Noé. Também possibilitando futuramente, talvez, com que um avanço de peão aconteça. Talvez em B4 ali. E eu contra-ataquei. Realmente aí ameaçando fazer o que eu ia fazer antes, né? De avançar peão B5 para atacar o bispo e ele não ia conseguir tomar, senão ia cair a torre. Ok? Então ele rocou, o que foi um lance, na minha opinião, bem arriscado, assim, porque a ala do rei tá toda estourada, né? Então eu realizei meu plano que eu tinha falado anteriormente. Ele não podia tomar de peão, senão caía a torre lá atrás. Então ele voltou. E aqui eu já tinha calculado que ele ia perder o bispo dele, né? Então ele ia perder o bispo por um cavalo, claro. 3x3, porém ele perdeu o par de bispos. Então ele perdeu o par de bispos com cheque, então ganhou um tempo. Ele acabou desenvolvendo a dama com isso, não tem problema. Até porque a posição dele tá bem esquisita, assim. Eu tenho uma posição bem sólida, apesar de não ter desenvolvido muitas peças. Ele tem esse peão avançado pra ala do rei, do rock. Cara, eu achei bem esquisito, pra falar a verdade. Então eu ignorei isso e ataquei o cavalo dele. Vejo que ele não tem casas pra ir. Tipo, ele só vai ter que voltar pra canto. Então, tipo, muito triste o cavalo dele ter que voltar pra algum canto. Ele escolheu pro canto aí de D1, que é uma casa, mano, depressiva pro cavalo, assim. Você sabe que você fez alguma coisa de errado quando o cavalo tá em D1, né? Então eu ignorei. Eu comecei a desenvolver as peças para preparar o rock. Dei um toquezinho ali no peão. Momentaneamente defendido pela dama, então ele não pode tirar a dama daí por enquanto. E ele quis se livrar aí dessa debilidade atacando meu cavalo, que criou outra debilidade, que foi essa diagonal absurda pro meu bispo de casas brancas. E justamente vou aproveitar essa casa aí no futuro, vocês vão ver. Então eu desenvolvi meu cavalo mais um pouco. Perceba que ele não consegue fazer direito aquela avançada de peão pra atacar meu cavalo, porque eu posso tomar em passant e também posso tomar aquele peão que tá dando sopa ali, que eu falei que tava bem adiantado antes, né? Que é o peão de F4. Então, ele não pode fazer, então ele preparou para fazer um possível avanço aí no futuro, liberando umas casas pro cavalo também, dando um respiro, né? Pro bicho. E a minha ideia aqui é o seguinte, eu tô meio trancado com esses peões avançados, apesar desses peões avançados serem bem fracos, então eu aproveitei que seria um alvo, pensando também que se eu colocar o meu bispo de casas pretas em D6, eu consigo fazer 2 ataques em cima daquele peãozinho que estava avançado. Então, eu acho que ele não chegou a ver isso. Então ele deixou eu fazer esse avanço de peão, porque caso ele tome, eu desenvolvo meu bispo. Ele acabou tomando, eu agora tenho 2 ataques naquele peão, quando ele só tem um. E ele quis se livrar de novo dessa debilidade, só que de novo, ele não pode tomar, porque é ruim pra ele. Senão eu desenvolvo meu bispo. Todas as minhas peças estão desenvolvidas, enquanto, olha lá, ele tem um bispo, um cavalo e 2 torres praticamente trancadas. Só aquela torre que tá jogando, né, do lado do rei do rock. Então eu roquei, terminei praticamente meu desenvolvimento, porque o próximo lance aí seria desenvolver a diagonal, bispos de casas brancas, e meu desenvolvimento tá perfeito. Minhas peças estão todas coordenadas, só a dama tá um pouco fora de jogo, porém com peças médias isso vai ser um pouco difícil dele tirar proveito, uma vez que a minha dama tá fazendo um papel muito importante também, que é pressionar aquele peão, mesmo que seja momentâneo. Ele tomou, foi um lance ruim, possibilitando com que eu desenvolvesse minha peça nessa diagonal, que não é a ideal, na minha opinião, porque futuramente eu poderia receber um ataque de cavalo ali. Entretanto, não foi isso que ele jogou. Ele jogou esse lance aqui que, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Porque, cara, ele parece que tá querendo ameaçar avançar aquele peãozinho ali, porque vai ter 3 peças defendendo aquele avanço de peão.
Entretanto, ele não ataca o meu bispo, que tá meio que dando sopa, ele poderia ganhar uma peça avançada ali, né? Então, eu aproveitei isso pra desenvolver melhor minha dama, também tirando a dama da cravada ali, né? Do peão e do bispo, preparando ali um ataque naquele peão de H2, defendido momentaneamente pelo cavalo. Então você vai ver que minha ideia vai ser toda voltada para tirar aquele cavalo dali, para realmente tomar aquele peão. Essa bateria de dama e bispo é realmente muito forte. Então ele tirou meu cavalo. Como eu disse, eu poderia tomar em passão, mas não é muito inteligente, uma vez que eu ia ajudar o bispo dele a ficar bem colocado, o cavalo dele também bem colocado. Eu ia tirar o defensor daquela casa. Perceba que se eu tirar o cavalo daí, em vez de tomar em passão, ele não consegue mais tomar aquele peão avançado. Então, tá aí uma dica. Em vez de tomar em passão, tira o cavalo daí. Tirei, coloquei o cavalo num posto avançado. Perceba que ele não consegue tirar a dama também das casas brancas, senão o peão vai cair. Então, que eu tirei proveito disso. Ele tomou, que era a melhor opção pra ele. E que esse bispo dele tá meio trancado, né? E eu aproveitei pra centralizar mais meu bispo. Não é grande coisa, mas melhor do que aquele cavalo que eu tinha. O bispo dele era bem melhor. Ele acabou passando o cavalo ali. Perceba que minha próxima ideia talvez seria cravar o cavalo dele atrás, que tá protegendo a dama, né? Tipo, colocar o bispo de casas brancas em G4, possibilitando com que eu tomasse aquele peão. Então ele defendeu, ele viu essa oportunidade, também desenvolveu aquele cavalo preso no meio do jogo, conectou as torres. Então minha ideia vai ser tirar aquele cavalo também, tipo os dois cavalos do lugar, para poder tomar. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que tirar um dos protetores do cavalo e eu vou tentar centralizar minha torre. Então eu centralizei minha torre, coloquei ali um preparo de ataque descoberto em cima daquela dama. Note que ele meio que parece que sacrificou aquela ideia de dominar a coluna, né? Porque ele parece que tá entregando a dama. Porque se eu tirar o bispo, vai cair a dama, né? Porque eu vou trocar a dama por torre. Mas muito pelo contrário, isso é um golpe tático. Que seria, caso eu tire o bispo pra tomar a dama dele, ele toma a minha torre. E quando eu retomar de torre, ele toma de torre dele. E eu tomo um checkmate na fileira do fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou oferecer a troca, porque ele não pode trocar agora, senão ele vai realmente trocar uma dama por uma torre, que não vale a pena, você vai perder 4 pontos nessa troca. Então ele recusou a troca, que me fez praticamente ganhar um lance de desenvolvimento. Olha quantos lances de desenvolvimento eu ganhei em cima desse cara. E a minha ideia aqui agora é realmente tirar aquele cavalo que eu falei que estava defendendo aquele peão. Não lembro o que ele fez aqui, honestamente. Ele cobriu a diagonal com outro cavalo. O que eu vou fazer? Vou abrir a diagonal. Simples. E aqui ele defendeu o cavalo dele com outro cavalo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele cavalo também. Então eu avancei o peão, preparando já pra ir com tudo pra cima dele. Perceba que se ele avançar o peão dele atacando meu bispo, eu tenho cheque intermediário no rei dele com o meu bispo e consigo colocar ele naquela casa suculenta ali, ou deixar mesmo ali, tipo, aquela casa tá boa. O meu bispo parece que tá meio ruim, né, em E3, mas ele tá bem colocado momentaneamente. Até porque ele abre outra diagonal, que seria a diagonal de casas brancas. Eu poderia formar outra bateria atrás, é só mover minha dama pro lado direito e eu teria fazendo um outro ataque aí. Então ele fez algum tipo de defesa aqui que eu realmente não entendi qual era a ideia. Eu acho que era realmente evitar que aquele peãozinho fosse tomado no futuro. Ele fez aí uma profilaxia. Então o que eu vou fazer? Vou fortalecer o ataque. Eu também percebi que a dama dele não consegue fazer um ataque direto no meu rei. E as torres dele também não. E muito menos cavalo, né? Que tá tudo preso. O meu peãozinho de casas da casa G ali tá bem protegido pelo bispo ainda. E agora também ele não consegue mais atacar meu bispo com peão, porque uma vez que minha dama tá com bateria ali, ele fica impossibilitado de fazer um avanço. Então minha ideia também é abrir a diagonal de H. Diagonal de H não, a coluna de H, pra possivelmente avançar meu rei pra frente. E talvez aí fazer um ataque de torre ali na fileira H ali, na coluna H. Então eu tô tentando abrir a coluna H de brinde, assim, né? Já que ele não
tá meio trancado ali, aquela torre tá meio presa, tá tudo meio fora de jogo. Ele não consegue tirar aquela torre da fileira E, da coluna F, porque eu posso avançar simplesmente meu bispo pra frente e cravar ele. Então, mano, tá tudo meio trancado ali, tô aproveitando tudo. E aqui eu vou fazer a primeira troca obrigatória daquele peão e vou realmente concretizar, já que ele me possibilitou, né? Ele não tinha muita opção, claro, mas eu consigo abrir a coluna H agora atacando o cavalo e o peão. Então, tipo, ou ele escolhe tirar o cavalo dali, só que aí eu tenho uma série de ataques, né, pela frente, então eu acho que a decisão mais certa aí seria realmente tomar o peão. Então ele tomou o peão e eu abri a coluna H, que era tudo que eu mais queria. E aqui ele tentou fazer uma defesa. Ele esperava que eu fosse provavelmente dar cheque, ele com meu bispo de casas escuras ou de qualquer lado, né? No caso, eu consigo fazer dos dois lados. E a ideia dele é que o peão de G dele tá protegido pelo cavalo. Mas o cavalo ele tá muito indefeso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou atacar. Ó, primeiro dei cheque, primeiro pra colocar naquela diagonal na casa de H1, porque se ele avançar pra frente, eu dou cheque de novo, toma um cavalo inteiro. Ele perde um cavalo inteiro, perde 3 pontos nessa jogada. Então aí, o ideal aqui pra ele seria jogar o rei pro canto, que foi o que ele fez, senão ele ia perder um cavalo. Entendeu? Porque se ele avançar o rei pra diagonal, ele toma outro cheque de bispo e perde o cavalo. Então ele avançou o rei pro canto ali, e eu atacando o cavalo, e o cavalo dele vai ter que voltar. Perceba que o cavalo dele tá meio sem casas, e uma das poucas opções pra ele seria realmente fazer a tomada daquele peão. Só que o que acontece? A coluna H agora tá aberta. E quem tem jogo aí agora é a dama. Então, imagina só, ele toma de cavalo ali e eu dou cheque de dama lá na coluna H. E aí o rei dele só vai ter uma casa, que seria a casa de G1. E aí eu ia colocar a dama em H2 e ia ser checkmate, entendeu? Então ele não pode tomar aquele peão. Então aqui ele quis trocar um pouco, pra parar um pouco o meu ataque, ele secou um pouco a posição. Só que agora a fileira E é minha também. E perceba, se ele tirar a torre, agora ele vai tomar um cheque de torre e vai perder a dama, lá em E1. Porque minha torre tá protegida pelo bispo. Isso aqui tudo eu já tinha calculado. Por isso que eu tô com pouco tempo no relógio também. Então aqui ele vai perder um cavalo. Ele escolheu perder aquele cavalo especificamente, mas não vai funcionar muito porque aqui tem checkmate praticamente forçado ou uma perda de material absurda. Então eu tomei aqui e vejo que não adianta muito ele tomar de torre, tomar de nada. Não adianta nada aqui. Porque, bom, agora a coluna tá aberta, né? Tipo, abertaça. Tipo, aqui ó, tem cheque. Se ele tomar de torre, eu tomo primeiro o cavalo, ou não, ele não pode tomar de torre, senão eu tomo a dama dele lá em 1. Então se ele tomar de dama, eu tomo de bispo, a dama dele. Então ele não pode tomar de cavalo, senão vai ter checkmate. E aqui vai ter checkmate, né, como eu disse. Em poucos lances, eu tomei o cavalo dele que estava defendendo aquela casa lá, de H2. E o próximo lance seria checkmate, não importa o que ele fizesse. Se ele tomar o bispo, é checkmate, porque eu dou cheque em H2, ele vai fugir pro canto e depois eu tenho de novo aí a dama lá na fileira H em H1, e ia ser checkmate. Ou se não, também um caminho mais lento aí seria fazer um cheque e tomar a dama dele de torre, que daria vitória na mesa, assim, eu ter muito material a mais, ia ser vitória só um pouco mais demorado. Então o lance mais rápido aí seria realmente tomar o cavalo dele e mais rápido ainda ele desistiu. Então foi isso, essa análise. Então essa partida foi bem interessante.